Olá, seja bem-vindo ao canal Performance Investimentos e neste vídeo eu gostaria de compartilhar com você a regra principal para construir riqueza. Ela irá ajudar você a melhorar a sua gestão de finanças, a construir e evoluir o seu patrimônio. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que enriqueceram subitamente, seja porque ganharam na loteria, jogadores de futebol, artistas renomados, mas que agora perderam tudo e voltaram à estaca zero. Mas o que essas pessoas têm em comum é a improficiência financeira. Portanto, a base para construir riqueza é a inteligência financeira. O que a maioria das pessoas não consegue perceber é que na vida não importa quanto dinheiro elas fazem, o segredo está em quanto dinheiro elas conseguem conservar. Segundo Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, enquanto a classe média e a classe baixa trabalham por dinheiro, os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Na prática, o que ele está tentando dizer? Bons empregos e bons salários significa que a pessoa trabalha por dinheiro e acaba pagando mais impostos. Primeiro, quantas pessoas passam a maior parte de suas vidas trabalhando pelo dinheiro e não entendem o real motivo pelo qual elas trabalham? Elas apenas têm um desejo de conseguir um emprego que mantenha as suas despesas, ou seja, que pague as suas contas. E ainda esperam que um aumento no salário ou uma promoção resolva os seus problemas financeiros. Uns até se conformam, outros procuram um segundo emprego, mesmo que seja para ganhar pouco. O grande erro das pessoas é pensar que o dinheiro é um fim. Na realidade, ele é apenas um meio de satisfazer os seus desejos, de realizar os seus sonhos. O dinheiro ele é um instrumento para você realizar o seu propósito de vida. Então, se elas entendessem como o dinheiro funciona, elas não trabalhariam pelo dinheiro, mas colocariam ele para trabalhar por elas, assim como os ricos fazem. A grande verdade é que essas pessoas são conduzidas pelo medo e não pela paixão. O medo é a maior emoção quando o assunto é dinheiro. E segundo, ganhar mais significa pagar ainda mais impostos. Isso porque os benefícios fiscais da renda proveniente de um salário são ínfimos. Ou seja, essa pessoa ela é tributada diretamente na fonte, descontando diretamente no seu salário. E quanto mais ela ganha, mais impostos ela paga. Já o investidor, ele adquire ativos que geram fluxo de caixa. Eles colocam o dinheiro para trabalhar para ele e aproveitam os benefícios fiscais de uma renda não proveniente de um salário. Por exemplo, os fundos imobiliários geram proventos mensais isentos de imposto de renda. Da mesma forma, as ações, que pagam dividendos e juros sobre capital próprio, também isentos de imposto de renda, além do somatório da venda de ações até R$20 mil por mês. O grande problema é que as pessoas se preocupam mais com o dinheiro do que os benefícios que a educação financeira pode trazer para a vida delas. Assim como na construção de um grande edifício, primeiramente é necessário cavar bem fundo e construir uma base sólida e firme. É nesse sentido que você deve entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos, sendo esta a regra principal para a construção da riqueza. Você já deve ter se perguntado por que os ricos ficam cada vez mais ricos. É porque eles compram ativos. A classe média e os pobres fazem exatamente o contrário. Eles compram passivos pensando que eles são ativos. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras, mas aquilo que os números mostram. Então, este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A caixa de cima é uma demonstração financeira, também chamada de demonstração de lucros e perdas. Ela mede a renda e as despesas, ou seja, o dinheiro que entra e que sai. O diagrama inferior é um balanço patrimonial. Ele representa o equilíbrio entre os ativos e passivos. Então, compreender a relação entre demonstração financeira e balanço patrimonial é vital para você estabelecer o equilíbrio entre seus ativos e passivos. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Agora que os ativos e os passivos foram definidos em diagramas, fica mais fácil entender a relação. Um ativo gera renda, ou seja, coloca o dinheiro no seu bolso. Já um passivo cria despesas, ou seja, retira dinheiro do seu bolso. A trajetória da maioria das famílias é um percurso árduo de trabalho,
Não porque elas não ganham dinheiro, mas porque elas passam a maior parte do tempo comprando passivos em vez de ativos, sendo esta a principal causa do endividamento das famílias. Vamos exemplificar esses conceitos tratados até aqui em 3 exemplos que vão demonstrar o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa de classe baixa, de classe média e outra de classe alta. O primeiro é o fluxo de caixa de uma pessoa assalariada. Esta pessoa possui um emprego que lhe paga um salário e costuma gastar tudo o que ganha no pagamento das despesas mensais. Além disso, não sobra dinheiro para investir na compra de ativos e, por ter uma renda relativamente baixa, acaba não tendo acesso a passivos maiores que geram ainda mais despesas. O segundo é o fluxo de caixa de uma pessoa de classe média. Esta pessoa possui um bom emprego que lhe paga um bom salário e alguns benefícios. Sua renda é destinada na aquisição de diversos passivos que geram ainda mais despesas. O grande equívoco é pensar que endividar-se para comprar esses bens e serviços é fazer um bom investimento. Repare que a coluna de ativos está vazia. Por último, é o fluxo de caixa de uma pessoa de classe alta. Ao longo da vida, a pessoa adquiriu diversos ativos que criam ainda mais renda, fazendo um efeito bola de neve. Chega a um certo ponto, os ativos já são suficientes para garantir o pagamento das despesas, o custo de vida, bem como a utilização de certos luxos. O fluxo de caixa, ele conta a história de como a pessoa lida com o dinheiro. O dinheiro, ele só acentua o padrão que está na sua mente. Assim, se você tem um perfil gastador, um aumento de renda vai significar em um aumento das despesas. Já se você tem um padrão poupador, se você recebe mais, você tende a poupar mais. Na coluna de passivos, temos então o carro de passeio, que é um exemplo clássico de passivo, porque ele gera despesas com impostos, manutenção, seguro, consumo e outras coisas. A casa própria também é um passivo, porque primeiro você precisa pagar o registro dela no cartório e na prefeitura. Também gera despesas com impostos, manutenção e fora os gastos mensais. Entra nessa coluna também os móveis e os eletrodomésticos e tudo mais que você pode comprar e levar para dentro de casa. Você pode observar que a coluna dos passivos agora está entulhada de produtos de consumo e dívidas de financiamento e cartão de crédito, comprometendo ainda mais o fluxo de caixa, gerando despesas, depreciação, pagamento de juros, além dos impostos, que sobrecarregam principalmente aqueles com renda mais elevada, por causa do escalonamento das alíquotas de imposto. É assim que as pessoas se aprisionam na corrida dos ratos. Elas trabalham pelo dinheiro, pagam as contas, têm que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, pagam ainda mais contas e veem o dinheiro saindo pelo ralo. E como fazer para sair desse buraco? A resposta é óbvia. Primeiro você tem que parar de cavar. Isso significa reduzir os passivos e as despesas para que o seu dinheiro aumente e você consiga incrementar a sua coluna de ativos. Assim, se a sua renda aumentar, procure não elevar o seu padrão de vida. Busque aumentar ainda mais a sua coluna de ativos. Estes são alguns ativos que você pode adquirir. Por exemplo, investimentos em renda fixa, como CDBs, os títulos do Tesouro Direto, LCI, LCA, fundo de renda fixa ou multimercado, entre outros. E investimentos de renda variável, nós temos as ações, os fundos imobiliários, entre outros investimentos. Lembre-se, a regra principal para construir riqueza é entender a diferença entre ativos e passivos e adquirir ativos. Quando você adquire ativos, no longo prazo, esses ativos poderão financiar a aquisição dos seus passivos. Isso significa que, em vez de você antecipar os seus sonhos, os seus desejos, recorrendo a financiamentos, cartão de crédito, esses ativos eles vão gerar um fluxo de caixa suficiente para você adquirir esses passivos, sem comprometer a sua renda com pagamento de juros. E se esse vídeo agregou para você em algum sentido, se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo, dessa forma você vai estar ajudando o canal a crescer e espalhar esse conteúdo para ainda mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem importante que vai ajudar a vida delas.
Eu sou o André Luiz, o seu coaching financeiro aqui no YouTube. Um grande abraço e paz e prosperidade para você e sua família.